Olá, minha gente! Sexta-feira, muito boa noite. Dia de live municipal Recife, debate sobre a sucessão no Recife. Hoje, a última convidada dos pré-candidatos a prefeito da capital, Marília Reis, pelo Partido dos Trabalhadores. Muito bem, a Marília já está ali. Vou dar uma boa noite. Tudo bom, Marília? Boa noite, Magno. Boa noite a todo mundo aí que está nos assistindo. É uma alegria falar com você nessa sexta-feira. Sextar com você. Pois é, queria agradecer primeiro à senhora por ter aceito o nosso convite, esse convite democrático. Nós estamos aqui ouvindo todos os pré-candidatos a prefeito do Recife. E a primeira pergunta que a gente faz é aquela pergunta convencional: por que a senhora quer ser prefeita do Recife? Magno, tá travando um pouquinho a sua imagem para mim. Não sei se para você tá ok? Não, para mim está bem. Não. Magno, a pergunta melhor, eu acho que não deveria ser por quê, mas para quê, né? O que é que a gente pretende fazer enquanto prefeito do Recife? Na verdade, essa é a pergunta que a gente deve se fazer em qualquer esfera que a gente estiver disputando democraticamente. E quem anda no Recife vê que o Recife já foi muito melhor e que poderia ser muito melhor. E eu, como recifense, que nasci e cresci no Recife, é a cidade que eu amo, que eu vivo. Eu não só vivo no Recife, mas eu vivo o Recife. E me elegeu 3 vezes vereadora da cidade e foi uma oportunidade de aprender bastante, de conhecer as contradições do Recife, as desigualdades do Recife, e ao mesmo tempo ficar indignado com elas e enxergar o potencial do nosso povo. É uma cidade que tem muito potencial, que já esteve melhor, a gente já viu os morros da cidade com obras de contenção que deixavam as famílias com mais tranquilidade, com os pontos de risco remanescentes em monitoramento, e agora a gente não vê mais. O que a gente vê por onde passa na periferia da cidade, nos morros da cidade, não precisa nem entrar muito. Eu costumo usar o exemplo, Magro, de quem passa ali perto da Vila dos Milagres, ali perto da Guabiraba. Se você não quiser entrar na comunidade, passe pela rodovia, pela estrada do lado, que você vai ver a quantidade de lona preta que não resolve o problema, causa mais um problema sanitário, que é o acúmulo de animais como rato, escorpião, barata, e, na verdade, não resolve para sempre o problema daquela família. A gente já viu um Recife que tinha uma efervescência cultural, um fomento à cultura permanente, e que hoje a gente se vê resumido a ciclos, e que mesmo nesses ciclos os artistas não recebem o cachê. Tem várias coisas que a gente precisa debater na cidade. A mobilidade já foi melhor quando hoje a gente vê o pior trânsito do Brasil, o transporte coletivo sempre subserviente aos interesses dos empresários, quando deveria estar sendo colocado ao interesse do usuário do transporte coletivo. É uma política de mobilidade voltada para os carros, quando, na verdade, menos de 15% da população do Recife usa o carro para se locomover. As ciclovias, que, por exemplo, nesse momento de pandemia, a gente devia estar falando sobre isso, sobre essa alternativa ao uso de transporte coletivo, mas não, ficou ali na ciclofaixa de lazer e acabou-se. Então, tem muito para se fazer na cidade. A atenção básica à saúde, que nós poderíamos estar respondendo melhor a um momento crítico como esse, mas, na verdade, a atenção básica tem sido cada vez mais desmontada, tem passado por um desmonte e uma mudança de concepção do que deveria ser a atenção básica municipal, do papel efetivo do município. Então, tem muito o que a gente discutir sobre o Recife, e a esperança, a certeza do potencial que a cidade tem, me faz ter certeza de que tem muito para a gente fazer no Recife. Bom, a senhora falou aí de um passado aí do Recife. Recife foi governado pelo MDB, Jabas Vasconcelos, foi governado por Joaquim Francisco, que era do DEM, depois PFL, e foi governado também pelo PT na época de João Paulo, João Costa. Qual a saudade que a senhora tem mais desse Recife? Qual é o Recife aí que deu mais certo aí?
Eu acho, Magno, foi uma boa pergunta, porque, na verdade, o que a gente precisa é aproveitar os erros, os acertos de todos esses governos que passaram. O Recife é uma cidade que foi muito bem gerida por um bom tempo, que a gente via, sempre ouvia falar, quando a gente saía do Recife, dizia, entre os outros prefeitos de capitais, dizia o Recife é uma cidade que é boa de se administrar e que ultimamente tem tido problemas que há muito tempo não se via. Eu acredito que o que a gente precisa fazer é aprender com os erros de todas essas gestões que passaram, principalmente no passado mais recente, e aproveitar os acertos. E tem muitos acertos e tem muitos erros também. Eu acredito que a gente precisa resgatar algumas políticas. Por exemplo, o que houve na época de Jarbas, que foi o fomento a atividades no Recife Antigo, no Polo Pina. Não necessariamente que sejam nos mesmos lugares, mas o Recife Antigo precisa ser resgatado como um polo de lazer, que vá além do Marco Zero, daquilo que foi feito recentemente, do CAIS, mas que seja um polo de efervescência cultural. Isso a gente pode fazer, não é difícil. O que a gente precisa resgatar do governo João Paulo, eu sempre uso esse exemplo, Magno, as obras dos morros. Não dá para o Recife ter mais de 200 mil pessoas vivendo em situação de risco nos morros da cidade. É muita desigualdade, é muita injustiça, e com obras que podem ser realizadas, que podem se levar tranquilidade para essas famílias. Então, tem diversas ações. No governo do João da Costa, a gente pode destacar a política habitacional, João Paulo João da Costa, né, que na verdade foi uma espécie de continuidade. E houve uma política habitacional efetiva que se precisa ser continuada. Tem o próprio turismo, como foi tratado na época de Roberto Magalhães, precisa também haver um resgate ao potencial turístico do Recife. Então, eu acredito que nas gestões, em termos de poder executivo, Magno, e na vida mesmo, a gente tem que viver e olhar os exemplos e aprender com os A erros e com senhora, os acertos. a senhora falou em João da Costa aí, mas João da Costa, pelo histórico aí de todos os ex-prefeitos do Recife, pelas pesquisas, foi o pior que passou pela prefeitura do Recife. Bem, existe esse ponto de vista, Magno, mas nenhuma Não é gestão. ponto de vista, não é ponto de vista, são as pesquisas. São pesquisas, mas nenhuma gestão é 100% ruim. Nem dos nossos aliados, nem dos nossos adversários. Então, é o que eu disse, nós precisamos aprender com o que foi feito de errado e aprimorar o que foi feito de certo. E é inegável a quantidade de habitacionais que foi entregue nos governos João da Costa, foram muitos habitacionais. E a gente precisa resgatar essa intenção de se levar moradia digna para a cidade do Recife. É algo que não se fala mais, enquanto a gente via nos governos João Paulo e João da Costa também, que foi, como eu disse, foi uma continuidade na política habitacional. E houve essas entregas de fato. E a gente precisa resgatar o que foi bom. Se não foi bom na maioria das áreas, alguma coisa teve que realmente dá para se aproveitar. A questão da participação popular, eu acho que é importante que a gente resgate de uma maneira mais moderna, inclusive, não exatamente da forma como era feito, mas que haja uma maior participação popular, inclusive aproveitando o conceito de cidades inteligentes, que a gente agora tem essa condição de casar a participação, a democracia na gestão da cidade com o conceito de cidades inteligentes, não somente nesse quesito, mas em diversas outras áreas, como na saúde, a própria telemedicina, a marcação de consultas que funcionem efetivamente, marcação de exames, obtenção de resultados que funcionem efetivamente dentro desse conceito de cidade inteligente. Tem muito que a gente pode aproveitar, sim, Magno, não somente dos governos que foram super bem avaliados, mas dos que não foram tão bem avaliados assim também. A senhora, como pré-candidata à Prefeitura do Recife, a senhora busca como referências de gestões para trazer no Recife coisas que deram certo. Eu, por exemplo, estive agora em Fortaleza, estive em Salvador, que são duas cidades de referência,
E, Magno, só te interrompendo um pouquinho, eu estava aqui olhando os comentários, Carlos Lins estava citando, e eu esqueci, né, de citar aqui a Via Mangue também, que foi a última grande intervenção urbana que foi feita aqui na cidade, e é importante a gente ter em mente o quanto é interessante e importante para a cidade intervenções desse tipo. Desculpa. pois é, eu estava dizendo o seguinte, que eu suponho que alguém, quando se propõe a ser prefeito, governador, tem que copiar experiências que dão certo ou que deram certo em outras cidades, em outras capitais, em outros estados. Eu, por exemplo, estive agora em Salvador e Fortaleza e vi que são cidades que avançaram muito nos últimos anos, diferentemente de Recife. Que experiências a senhora tem de modelo para trazer para o Recife? Magno, deu uma travadazinha? Você está me Não, ouvindo eu estou bem? lhe ouvindo bem. Estou lhe ouvindo bem. Magno, tem algo que tem sido feito em Fortaleza e que me chamou muita atenção. E é uma questão que deveria ser muito simples, que é a distribuição de medicamentos. A gente escuta muitas vezes as pessoas reclamando que medicamento, às vezes falta até de pirona no posto de saúde e tudo mais. E em Fortaleza existe essa iniciativa da prefeitura, que é caso falte um medicamento no posto mais próximo, o cidadão, a cidadã pode adquirir esse medicamento em pontos de distribuição que ficam nos terminais integrados. E isso facilita bastante a vida de quem procura medicamentos, enfim, que precisa dessa assistência básica. Em relação a Salvador, Salvador tem uma gestão que é de ACM Neto, que é adversário nosso. Nós sabemos disso, mas é uma gestão que trabalha de maneira, como eu poderia dizer, que não se comporta como um adversário ferrenho do governador, que é do PT. Como acontecia aqui, por exemplo, na época que João Paulo era prefeito e Jarbas era governador, eles trabalhavam em conjunto. E lá houve uma ação integrada para que se terminasse o metrô. Finalmente, Salvador tivesse um metrô. E foi uma união que se deu em prol do povo. Quando a gente coloca A e B, que são adversários, mas são gestores, estão no poder executivo para brigar, quem paga a conta é o povo, Magno. Então, eu acho que das mudanças que houve em Salvador, em termos de iluminação pública, que é visível, quem ia a Salvador antes e quem viu depois, de limpeza urbana e de toda essa reorganização urbana, o que a gente pode tirar do exemplo de Salvador é que a briga, a discussão política se dá em um campo, mas no campo da gestão tem que haver conversa, diálogo, para que quem ganhe, quem termine ganhando, seja o povo. Eu acho engraçado aqui a campanha na mídia. Eles até tiraram da mídia a campanha do prefeito Geraldo, capital do Nordeste. Recife realmente está com esse cacife para se apresentar como a capital do Nordeste? Acho que o Recife já foi, já pôde ser considerada. E ultimamente não. Inclusive em relação à atração de investimentos, eu costumo dizer muito, viu, Magno? Tem outro exemplo também de Fortaleza, que é a diminuição da burocracia para se abrir micro e pequenas empresas. Em Fortaleza você consegue desburocratizar muito esse processo de abrir micro e pequenas empresas e também em relação à isenção tributária, à diminuição de tributos, que a gente sabe o quanto oneram esses micro e pequenos empresários e é o setor que mais gera, é a parcela de empresas que mais gera empregos no país. Cerca de 70% dos empregos são gerados por esses empresários. E o Recife não é uma cidade amiga dos pequenos e microempresários, que, na verdade, são batalhadores para manter seus negócios funcionando. E a gente precisa também se inspirar nesse projeto. E a gente tem essa intenção, porque não dá para ficar simplesmente olhando o tempo passar sem trazer o desenvolvimento e o desenvolvimento econômico para a nossa cidade, a inserção da nossa população no mercado de trabalho.
se a gente tivesse uma política de fomento a essas micro e pequenas empresas, de uma postura mais gentil com os empresários, sem dúvida alguma, por exemplo, agora, durante a pandemia, a gente não pode dizer que não ia ter efeito nenhum. Lógico que não. Agora, uma coisa, Magno, é perder para a Alemanha. Outra coisa é perder para a Alemanha de 7-1. Então, a gente poderia estar passando por esse momento de uma maneira diferente, com a articulação necessária. Bom, antes da gente entrar nessa questão política, que é uma parte da nossa entrevista, eu gostaria de saber o que é que a senhora pensa em relação ao trânsito do Recife. Em relação a quê, Magno? Deu uma cortada. Ao trânsito do Recife, ao trânsito. O trânsito do Recife foi considerado já o pior do país e um dos piores do mundo. E o que a gente tem visto, Magno, na verdade, é uma completa subserviência às empresas de transporte, em detrimento dos interesses do usuário. É isso que a gente tem visto. Quando você vê os sistemas de integração lotados, como são, e o Recife sendo parte importante do consórcio gestor de toda a rede de transporte, a gente vê que o Recife não prioriza essas pessoas que se utilizam do transporte coletivo. E mais, a bicicleta não é somente lazer. A bicicleta é um meio de transporte que é utilizado pelos trabalhadores que precisam usar a bicicleta porque não podem ou porque precisam economizar esse dinheiro da passagem, que vão se locomover aí por 4 quilômetros, por distâncias curtas, e que precisam ter rotas, não precisa de simplesmente números de quilometragens para dizer que fez 50, Marília, que fez 100 quilômetros. aproveitando, Marília, essa questão aí, eu tive em Fortaleza e vi lá que vias exclusivas para os ciclistas, né, já tem em torno de 200 quilômetros de via só para ciclistas. Então, tem muita gente lá que vai para o trabalho, para a universidade, tudo de bicicleta. Magno, mas veja só, tenha muito cuidado quando você diz assim 200 quilômetros, porque aqui, o que é que eles fazem? Saem fazendo ciclovias, ciclofaixas ali e computando aqueles quilômetros, quando na verdade essas vias têm que fazer... Não, mas lá é diferente daqui. Mas lá é diferente daqui. Então, lá tem as duas vias e tem uma exclusiva grande, larga, só para quem está andando de bicicleta. Mas a crítica que eu estou fazendo, Magno, é que essas vias têm que seguir uma lógica, uma rota que leve de onde as pessoas moram até onde as pessoas trabalham. E existem esses dados. Mas lá tem. Fortaleza é tudo planejado. Mas eu não estou dizendo que não tem, não, homem. Eu estou dizendo que aqui não tem. Eu estou dizendo que sim. Aqui não tem essa lógica. Aqui o que é que fazem? Colocam ciclovias, ciclofaixas, computam ali 1 quilômetro, 2 quilômetros e vão somando até chegar em 100 quilômetros, quando na verdade o que se precisa é que haja 100 quilômetros, 200 quilômetros de vias que sigam uma lógica, sigam uma rota, um caminho que levem as pessoas das suas casas até seus trabalhos. Inclusive, Magno, esse tipo de postura, de política, leva mais mulheres a utilizarem a bicicleta, que as mulheres são minoria entre os que utilizam a bicicleta, justamente porque não se sentem seguras para transitar ali. Às mulheres cabe essa função do cuidado. Então, quando a mulher se acidenta, há um déficit daquele cuidado que ela exerce no seu entorno por completo. Então, ainda por cima tem esse fator que poderia inserir mais mulheres nessa questão da ciclofaixa. E precisa também de grandes intervenções urbanas, Magno. Não dá para a gente ver... O metrô, né, Marília? O metrô do Recife é um caos. Se você andar no metrô de Salvador, é coisa de primeiro mundo. O metrô é um caos, mas também a gente está vendo o BRT sendo desmontado, né, Magno? Agora, durante a pandemia... Foi desmontado. E lá funciona, em Salvador, funciona muito bem o BRT. Exatamente. Enquanto a gente deveria colocar o BRT para seguir lógicas de leste a oeste, de norte e sul, e que, assim, se integrasse melhor com os demais modais, não.
está sendo desmontado, que na verdade o BRT foi algo em que se gastou muito para a Copa, não ficou pronto a contento nem a tempo, e que agora tem sido desmontado em prol de quê? Do lobby das empresas de ônibus. Então, é isso que a gente precisa melhorar para que as pessoas possam ter mais opções de transporte e o trânsito melhore. Agora, precisa de intervenções urbanas grandes, sim, e é preciso que haja engenharia de tráfego. Se você pegar o organograma da CTTU, é uma sacola de cargos e de penduricalhos que efetivamente não fazem diferença na inteligência, no pensamento, no planejamento do trânsito. Então, o que precisa urgentemente é um setor competente de engenharia de tráfego para pensar a cidade e pensar na dinâmica que a cidade tem tido e modernizar o trânsito do Recife. Geraldo Júnior se apresenta aí como um grande realizador, um tocador de obras, diz que o governo dele é um governo bem avaliado. Eu gostaria de saber a sua impressão sobre o governo dele e gostaria de saber também sua impressão sobre esses novos escândalos envolvendo já duas operações da Polícia Federal. Magno, minha avaliação sobre o governo Geraldo é que é um governo que é craque em projetos piloto. É craque em projetos piloto. Faz projetos que abrangem uma pequena parcela da população, mas e que funcionam somente ali, mas geram uma propaganda bonita. E o que a gente precisa para uma cidade diminuir sua desigualdade social é a universalização de políticas públicas. É disso que a gente precisa. Projetos piloto não resolvem problemas crônicos do Recife. Então, é necessário que a gente enxergue dessa maneira, porque gera uma propaganda bonita. O Recife da propaganda é aquela maravilha, parece que a gente está na Suíça, quando, na verdade, a realidade da grande maioria da população é outra. Fazem uma propaganda imensa. Olha, durante uns 3 anos, acho que só se falou de robótica. Ninguém aguentava mais ouvir robótica na frente. 2 anos era só robótica, robótica, robótica. Qual é o percentual da rede que tem acesso à robótica? Quanto isso custou? E qual é o projeto relativo à robótica que está sendo implementado, além de jogos de Lego e dessas questões? Então, é um percentual mínimo de crianças que têm acesso a esse programa, mas que a propaganda rende de uma maneira que parece que é coisa do outro mundo. Não é que a gente esteja criticando a robótica, tem que haver. Agora, tem que haver uma política universal. Não adianta simplesmente fazer escolas, 1, 2, 3 escolas lindas, maravilhosas, quando é bom, mas quantas outras estão que o menino não pode encostar na parede que leva choque? Que dia de chuva cai água, goteira por tudo que é canto, que na educação infantil a professora vai fazer uma roda com as crianças e a sala é bem pequenininha, não tem espaço para a professora chegar e fazer uma dinâmica, uma brincadeira diferente com crianças pequenas, que não tem creche. Magno, uma das coisas que eu mais falo e que eu acredito que tem que mudar de verdade é em relação à política de creches na cidade do Recife. O Recife nunca teve uma prefeita, nunca teve uma vice-prefeita. O Recife teve poucas mulheres nos espaços de poder e decisão. Quando eu fui vereadora a primeira vez, e a Aline, sua ex-companheira, foi vereadora comigo, né, desde o primeiro mandato, e quando a gente chegou lá, nós éramos somente 3 mulheres, a maior bancada que já tinha tido da Câmara. E era tão discrepante que sequer tinha banheiro feminino para as vereadoras usarem. A gente teve que fazer uma confusão e deram insatisfeitos. Então, o Recife teve poucas mulheres pensando a cidade, decidindo sobre a cidade. E a falta de creche reflete essa situação, porque a creche é um direito da criança de ter acesso à educação, mas é um direito da mulher também, porque a mulher não sobra para a mulher esse cuidado com os filhos, e a mulher precisa ter onde deixar a criança em segurança, com boa assistência, para ir trabalhar tranquilamente, e estudar e cuidar também do seu preparo, da sua vida. E no Recife não tem isso.
É chocante a realidade, o déficit de creches, a falta de transparência na fila das creches, a estrutura de muitas das creches atualmente. Então, é disso que a gente fala quando fala em mais mulheres na política. Quando uma mulher entra na política, a vida da mulher muda. Quando várias mulheres entram na política e ocupam esses espaços, muda a política, muda a forma de decidir. Sobre esses escândalos da Polícia Federal no Recife, esse dinheiro super, esses contratos super faturados do dinheiro da Covid, né? Já houve aqui 3 operações da Polícia Federal. A senhora acha que se está vivendo um momento muito ruim, marcado pela corrupção? Magno, não é novidade toda essa questão que há da malversação do dinheiro público por parte desse grupo que está aí. Mas eu queria ressaltar o seguinte, tem muita gente que comparou essas operações a uma perseguição política. E não é, né, Magno? A gente sabe que não é. Até porque Não. foi um escândalo. Tribunal de Contas, os tribunais, os órgãos de controle, a Polícia Federal, a Polícia Civil, enfim, é um conjunto, né? Magno, foi um fato em relação a todos os escândalos que houve no país em relação ao dinheiro da Covid. Foi o que mais me chocou, foi a dos respiradores. 500 respiradores testados em porcos. Depois houve a outra contratação de mais de 80 milhões. Eu acho que esse é um caso que precisa ser apurado pelos órgãos competentes, inclusive pela própria Câmara Municipal, que está aí, já vi que tem um pedido de CPI, né, do vereador Jaime Achora. E eu acho que quem não deve não teme. Quem não deve não teme. Se não tem problema a senhora acha que seria pedido de CPI ou pedido do impeachment já? Eu acho que caberia um pedido de CPI, porque não há conclusão nos inquéritos ainda, né? Não há nenhum relatório pronto, não há um processo judicial, uma denúncia do Ministério Público já recebida pelo Poder Judiciário. Então, eu acho que uma CPI para que os parlamentares possam acompanhar e fazer a investigação que cabe ao Poder Legislativo, eu acho que seria melhor democraticamente. Magno. E quem não deve, não teme. Se não tem problema nenhum, por que é que o governo não libera sua base para assinar a CPI? Eu não vejo nenhum problema. E se as operações não forem legais, por que a prefeitura devolveu o dinheiro dessas operações? Ontem mesmo a gente noticiou que a prefeitura devolveu 1 milhão e pouco, 2 milhões e pouco, eu não lembro o valor, de uma operação que foi errada. Isso, devolveu porque não estava certo, né? Então. Mas o que passa a impressão o que passa a impressão é que o prefeito devolve só. Nós fizemos a operação errada, eu estou devolvendo o dinheiro, tudo bem, eu não tenho mais culpa nenhuma por causa disso. Pois é, mas eu acho que a justiça precisa resolver. Que a justiça, a polícia e os órgãos competentes, o Tribunal de Contas, investiguem. Eu acho que estão fazendo esse trabalho e que a Câmara também acompanhe. E para a Câmara acompanhar é necessário que a população também esteja fazendo essas cobranças. E eu torço para que a Câmara consiga implementar essa CPI, fazer a investigação com toda a seriedade possível. E como eu falei, quem não deve não teme. Se não deve, por que não libera a base para assinar a CPI? São somente 13 assinaturas, Magno, que precisam para se implementar a CPI na Câmara. Vamos esperar e vamos ver o que acontece. Mendonça Filho esteve aqui a semana passada, aliás, segunda-feira passada, ele disse que era um crime hediondo desviar dinheiro da Covid em um momento desse, que tem tanta gente morrendo. A senhora acha que isso é um crime realmente hediondo? Olha, eu como advogada, não posso nem dizer que é um crime hediondo, porque crimes hediondos são somente aqueles que estão tipificados como hediondos. Agora, é muita, além de desonestidade, é falta de humanidade, né? Num momento como esse,
cometer essas irresponsabilidades. Mas eu evito, Magno, julgar antes da justiça dar seu veredito. Agora, é uma vergonha nacional o que tem acontecido no Recife, porque não são somente desvios, são desvios acompanhados de escândalos que chocam bastante por ser em meio à pandemia e por ser tão esdrúxulo. Se comprar respirador a uma empresa veterinária que é MEI, que tem um capital social de 50 mil reais, entendeu? São muitas coisas em conjunto e que chocam bastante. E seria muito importante que a sociedade fizesse uma cobrança efetiva para que tudo isso seja julgado da melhor maneira. Bom, vamos entrar agora na questão política da eleição municipal. A senhora é do Partido dos Trabalhadores, do PT, o Daniel Coelho esteve aqui também e o Mendonça Filho. E eles dizem que não inclui a senhora entre os pré-candidatos do bloco de oposição, porque a senhora seria uma dissidente do Palácio, uma dissidente do PSB. Como é que a senhora vê isso? Magno, a opinião deles é problema deles. O que eu sei é que eu vi boa parte, eu vi quase todas as suas lives, inclusive queria te parabenizar. Você está aí dando um show de jornalismo, não somente com as lives daqui, mas com as lives com figuras nacionais que você tem feito. E o que eu observei é o seguinte, que somente a gente está fazendo debate sobre propostas para a cidade. Mesmo com a pandemia, mesmo com o isolamento social, a gente tem discutido o Recife da maneira como pode, por via remota, com lives, discutindo com rádio comunitária, fazendo conferência por meio de aplicativos com pessoas de diversos setores. Ontem mesmo fiquei conversando até tarde com professoras, com professores e professores, falando sobre a educação do Recife. Então, só a gente está com o programa pensando na cidade, tem discutido o Recife. Eu não vi nenhum outro pré-candidato até agora pensando o Recife, falando sobre o Recife, colhendo ideias, colhendo propostas. Nenhum. Então, acho que é isso que importa. Se eles acham que eu sou isso ou que eu sou aquilo, o que eles pensam é problema deles. A gente tem se comportado pensando a cidade. E eu acho, Magno, que muitas vezes, seja o grupo de oposição à direita, seja o PSB, ou quem for, eu acho que eles se preocupam muito comigo, muito mais comigo do que eu com eles. Pois é porque a questão é o seguinte, a senhora não só veio do PSB, a senhora é cria do PSB, a família Reis é PSB, e a senhora se desvinculou, militou muito tempo lá no PSB e se desvinculou. A senhora cortou radicalmente esse cordão com o PSB, esse cordão umbilical com o PSB? Magno, acho que essa resposta já foi... Essa pergunta já foi respondida pelas minhas atitudes nos últimos anos. Eu nunca fiz da política um assunto de família. Se eu fizesse, talvez eu estivesse lá, batendo palma para tudo que eles estão fazendo. Por que a senhora rompeu? Eita, Magno, faz tanto tempo isso. Veja bem. Bom, pois é, mas as pessoas sempre... Como a senhora tem o sobrenome Reis, né? Como a senhora foi muito tempo do PSB e a senhora está sendo candidata numa eleição agora majoritária, a senhora tentou ser candidata a governadora, não conseguiu. A senhora está entrando numa eleição majoritária, agora as pessoas estão conhecendo melhor a senhora. Uhum. Magno, veja bem. Você falou, e eu acho que é uma oportunidade a gente esclarecer tudo isso. Eu passei um tempo no PSB, realmente, e, na verdade, é quase a mesma quantidade. Metade da minha vida pública foi no PSB, a outra metade está sendo no PT. E eu era muito jovem quando comecei e eu acreditava de verdade que aquelas intenções que o PSB pregava eram verdadeiras. Até eu notar duas coisas. Primeiro, não eram verdadeiras. E eu tive essa oportunidade de olhar de perto quando eu tive o desprazer de ser secretária de Geraldo Júlio. Eu me reelegi vereadora para o segundo mandato, com muita dificuldade, inclusive a contragosto da cúpula do PSB. Me reelegi vereadora e fui chamada para uma secretaria que iria cuidar da juventude e da qualificação profissional. Quando eu cheguei, assumi, cheia de planos, cheia de ideias,
Quando eu cheguei à secretaria, sequer tinha uma sala, sequer tinha orçamento. Aliás, durante um ano, eu passei 1 ano e 3 meses. Acredito que um ano, quase um ano, a secretaria não tinha orçamento. Quando abriu o orçamento, era de R$ 100 mil, era R$ 150 mil, mas era fonte 2. O que é fonte 2? É fonte de convênio. Colocam lá esse orçamento formal só para abrir uma unidade gestora, porque sequer a unidade gestora era. E a gente chegava com os planos, com as ideias, e nunca era prioridade. Aí eu comecei a notar que as prioridades eram valores totalmente invertidos ao que se pregava. E isso me decepcionou muito. Para uma pessoa jovem, é muito decepcionante você acreditar num projeto e depois estar lá dentro dele e ver que é tudo mentira. Isso me decepcionou muito. E outra razão que me fez... Mas deve ter tido choque. A informação que eu tenho é que a senhora teve um choque muito Vou grande dar a com o segunda... ex-governador Eduardo Campos. Vou terminar Não, veja, Eduardo Campos sequer me recebia durante os últimos anos da vida dele, ele sequer me recebia. Inclusive, eu procurava ele para conversar sobre isso, ele nunca me recebeu, mas aí deixa Eduardo lá no canto dele. As divergências que eu tive com o Eduardo foram políticas, inclusive, que é o segundo ponto que eu vou falar da razão do meu rompimento, que foi porque eu tenho uma ideologia. Eu tenho uma ideologia que é uma ideologia à esquerda, que busca a justiça social de uma maneira alinhada com os ideais da esquerda. Eu comecei a ver um PSB que nasceu com esse propósito ser totalmente desvirtuado e desviado. Esses que você diz que dizem que eu sou dissidente do Palácio, naquela época estavam lá aliados com o PSB. Um PSB que, na época, defendia a autonomia do Banco Central, um PSB que cogitou tirar o socialismo do seu estatuto, o PSB que votou em Aécio Neves no segundo turno de 2014, que apoiou o impeachment. Então, o PSB foi para a direita. E juntou essa decepção que eu tive em relação ao propósito, ao projeto, com o desvirtuamento ideológico do partido, e eu ali não me cabia mais, não era mais o meu lugar. E eu achei que era pertinente, coerente, que buscasse um caminho diferente. Eles continuavam lá, seguindo a direita como eles queriam, e eu ia continuar à esquerda como eu penso, como eu acredito. E, na verdade, eles continuaram nesse caminho, Magno, até 18, quando você citou aí, até 18, quando foi conveniente para eles voltarem para a esquerda, aliás, para uma parte do PSB voltar para a esquerda para manter o projeto de poder que tem aqui em Pernambuco e retirar nossa candidatura, porque aqui o PSB não tem um projeto de transformação, mas é continuismo, é projeto de poder. E por isso... Mas o seu partido participou desse projeto da continuidade do... Veja, o PT em 2018 optou por pressão, e eu queria dizer, Magno, que a unidade das forças progressistas e de esquerda não pode haver por pressão, por toma lá da cá. Tira Marília em Pernambuco, que a gente vai apoiar a Haddad, senão a gente vai deixar a Haddad no isolamento, apoiar Ciro. Não dá para falar em democracia dessa maneira. A unidade das forças... Foi isso que aconteceu. Foi isso que tiraram aconteceu. Tiraram a senhora sob o argumento de que a prioridade era o plano nacional, era a Haddad. Foi isso que aconteceu, mas eu estou dizendo que não concordo com esse tipo de postura. Não concordo. Eu acho que a unidade das forças progressistas, no momento em que a democracia está sendo ameaçada, tem que se dar por uma questão ideológica. E depois se negocia quem vai, quem vem, quem vai estar na frente. Eu acho que tem que haver um compromisso com o país, muito mais do que com projetos de poder de A, B ou C. E agora a gente está vendo esse cenário se repetindo, deputada, porque o PT, a senhora tem o apoio da Executiva Nacional para a sua candidatura, mas a Executiva Municipal, à frente, o senador Humberto Costa, não quer engolir a sua candidatura. Mas essa questão eu acredito que vai ser superada. E, na verdade, o que se sabe, assim como aconteceu em 2018, que o que prevalece
é a estratégia nacional do partido, que já foi definida. Mas como é que a senhora se sente dentro de um partido que a senhora não tem o partido? Mas eu não tenho pretensão de ser dona de nenhum partido, não, Magno. Eu acho que o que a gente precisa é Não, eu debater estou as ideias perguntando com a porque quando sociedade. se sai, eu estou perguntando porque quando se sai numa candidatura a prefeito, a governador, a presidente, o principal sustentáculo dessa candidatura é o partido. O principal no sustentáculo de uma candidatura, principalmente uma candidatura viável e uma candidatura que quer de verdade se integrar com os anseios da população, é ter um apoio popular, é pegar na sociedade, é ter liga com o povo, com a sociedade. E isso a candidatura da gente tem, e tem com a base, com a militância do partido de verdade. A gente aqui não está falando simplesmente de dirigentes, de votação em diretório, em encontro ou em qualquer instância burocrática. A gente está falando de militância, de quem vai na rua. E isso a gente tem, a gente sabe que tem. E que é a maioria. Então, acho que essas questões têm que ser tratadas internamente e a decisão da Nacional é que vai prevalecer. A gente sabe que é assim que funciona. Eu conheço muito esse eleitor de PT, eu estou muito tempo nessa vida política, Maria. E a gente costuma ouvir dos petistas, eu só voto em PT original, no DNA do PT, dos petistas históricos. A senhora tem aquele voto do petista realmente da raiz? Eu não sei, Magno. Na verdade, eu quero ter o voto de quem quer mudar o Recife, de quem quer participar com a gente dessa mudança. Aí, se for petista, raiz, Nutella, ou o que for, é bem-vindo para a gente discutir a cidade. Quem olhar para aquelas palafitas ali, quem for atravessar aquela ponte do Rio Mar e vir tanta gente como a gente tem hoje, mais de 32 mil pessoas morando em palafitas e ficar indignado, é bem-vindo ao meu lado. Quem olhar tragédia acontecendo em Morro da Cidade e ficar indignado, está bem-vindo ao meu lado. Como é que a senhora avalia a postura do senador Humberto Costa, que, a princípio, por ser senador e pela história que ele tem do partido, ainda é o maior líder do PT em Pernambuco? Como a senhora avalia, lá em Manaus, ele ficar contra a decisão do Diretório Municipal em favor do prefeito, que foi aprovado lá pelo Diretório Municipal, e aqui ficar contra? Eu tenho muito respeito pela história de Humberto Magno. E, inclusive, fui para o PT. Na verdade, antes de ir para o PT, fui apoiar a Dilma pelas mãos dele. Fui para o PT também muito por conta do convite dele e do seu grupo. Em 2014, apoiei o candidato a federal que ele indicou. Eu tenho muito respeito por Humberto Costa e pelas posições dele, mesmo quando eu discordo delas, como é o caso de agora. Então, ele está tomando essas Sim, posições, mas tem a razão. isso não é uma posição incoerente? Ter uma posição lá e outra diferente aqui? Aí você tem que perguntar a ele. Mas eu Não, eu apesar de estou perguntando à discordar... senhora porque a senhora é a candidata do PT. Não, mas veja, as posições de Humberto têm que ser avaliadas por ele próprio e pela sua base. Eu acho que o que cabe a mim é respeitar que ele define as posições, apesar das divergências que tenha com ele. Como é que a senhora vai se sentir fazendo uma campanha com os petistas que têm cargos no governo sem deixar os cargos? Olha, Magno, foi boa pergunta. Sabe por quê? Porque eu acho que no Recife a gente precisa parar de discutir politicagem. A gente vê muitas vezes assim, gente perguntando, mas eles têm a maioria de vereador e líder comunitário e cargo e não sei o quê. Eu acho que a gente tem que parar de pensar por essa lógica. A política não está mais seguindo esse tipo de lógica de cargo, de porque A, B ou C está no cargo. Quem tiver seus cargos, que fique ou não fique. Aí eu não tenho nada a ver, o que eu sei é que eu não tenho cargo, nem indicação em governo, nem em prefeitura. Agora, quem quiser fique. A gente vai fazer uma aliança com o povo. Essa vai ser a nossa maior aliança, como eu falei para você. Então, se A, B ou C, de partido A, B ou C tem cargo, não é problema meu. Mas o processo natural
no momento que o partido define por uma candidatura, não era o partido deixar os cargos e apoiar a sua candidatura, já que o PT tem um candidato próprio no Recife? Eu sou a favor que cada um age de acordo com sua consciência. E como é que a senhora vai conviver com isso? Eu vou conviver do jeito que eu tenho sempre convivido, indo para a rua, falando com o povo, dizendo o que eu penso, o que eu acredito, escutando as pessoas. E isso é que me dá esperança. Mas a senhora já está com a cabeça feita, a senhora já está com a cabeça feita de que não terá esses petistas, esses ocupantes de cargos, essas lideranças no seu palanque. A senhora já está consciente disso. Veja, Magno, se eles quiserem vir, vão ser muito bem-vindos. Se quiserem vir com a gente, vão ser muito bem-vindos. Agora, não dá para a gente obrigar ninguém a concordar com você. A gente está tentando, está num processo de convencimento, está aqui apresentando o que é que a gente pensa para o Recife. Se as pessoas discordam, independentemente de serem do partido ou não, a gente tem que respeitar a opção dessas pessoas. Então, e seguir a nossa luta da maneira como a gente achar que deve. Eu não acho, o que eu não acho, Magno, é que essas questões interessam ao povo do Recife. Eu acho que o povo não está interessado. E Maria, olá, Maria. O que aconteceu aí, Maria? Deu uma travada, não foi? Bem, Magno, o que eu queria dizer é que essa questão não interessa ao povo do Recife. A mudança que a gente quer fazer é da realidade da cidade, não é uma mudança política, simplesmente. Mudança política, o povo já sabe que não se concretiza em transformação na sua vida. Bom, Maria, vamos tratar de oposição. A senhora se considera realmente, o pessoal, os outros candidatos não consideram a senhora oposição, mas eu quero tratar a senhora como de fato a senhora é uma candidata de oposição. Magno, deixa eu te dizer uma coisa. Oi. Quando eu rompi com o PSB, essas pessoas que dizem que não me consideram oposição estavam lá com o PSB. Isso. Não, então, tudo bem, mas o raciocínio deles, que eu passei para a senhora, que eles disseram aqui, e eles raciocinam assim, né? Eles raciocinam que eles podem se unir lá em uma candidatura única, né? A senhora acredita nessa possível candidatura? Não sei, Magno. Eu estou preocupada mesmo em discutir o Recife, em pensar no nosso projeto no Recife Cidade Inteligente. Aí o que eles estão pensando, se vão sair 1, 2, 3, 4 candidaturas, aí é conveniência e estratégia política deles. Com que universo de partido a senhora tem conversado para fazer alianças? Magno, a gente tem conversado, sim, com alguns atores políticos, mas, como eu falei, nossa maior aliança tem que ser com o povo. Essa lógica porque tem X partidos, porque tem X vereadores, porque tem isso, tem aquilo, porque tem dinheiro, tem cargo. Essa lógica, com certeza, é realidade. Já vem mudando, na verdade, de algumas eleições para cá. Se não tivesse mudando, Magno, talvez eu sequer tivesse sido reeleita vereadora em 2016, sequer tivesse tido quase 200 mil votos para a deputada federal. Quem diria que uma pessoa com 2 prefeitos, eu tinha o prefeito de Serra, o prefeito de Granito me apoiando, aqui não tinha nenhum vereador e tive quase 200 mil votos para a deputada federal. Então, tudo isso mostra que a lógica está mudando. Não adianta simplesmente você ter aquela... A senhora incomoda? A senhora incomoda? Eu acho que eu incomodo mais eles do que eles me incomodam. Aliás, eu não me incomodo com ninguém, Magno. Eu sou muito feliz na minha vida com o trabalho que eu estou achando que a senhora está com um discurso muito light. Não está muito para a guerra, não está indo para a batalha, para o confronto. Mendonça e Daniel Aquino foram mais para o confronto. Não, mas veja, o confronto eu faço há muito tempo. Mas o que interessa para o povo do Recife é que a gente pense propostas, é que a gente melhore a saúde, é que a gente melhore a situação
da educação nas creches, é que a gente melhore o trânsito. Então, não adianta a gente ficar apontando picuinha e não sei o quê. Todo mundo sabe que eu sou oposição ao PSB. Aliás, eu sou oposição e todo mundo sabe. Fica dizendo, porque é família, porque é isso, porque é aquilo. Não cola, não cola. Não cola. Como é que a O senhora Recife acha está esse cansado negócio de de família? politicar. Como é que a senhora acha esse negócio de família? Como é que a senhora acha uma disputa polarizada e a senhora chegar no segundo turno com um primo seu, João Campos é primo, é isso? Eu era prima do pai dele, né? Primo do pai dele. Ele é o que da senhora? É Primo segundo, né? primo. É. Pois é, de uma mesma família no Recife. Como é que a senhora acha essa disputa? Que ficam dizendo, é o principado dos arrais, dos campos e tal, tudo. Como é que a senhora responde essa pergunta? Para mim, ele é um adversário como qualquer outro. Não faço da política assunto de família. Mas a senhora dividiu a família está dividida. Desculpa, cortou. A família está dividida, a senhora dividiu a família. Não, Magno, eu segui minhas convicções. Eu segui minhas convicções. Quem concordar comigo, milita ao meu lado. Quem não concordar, eu vou respeitar a divergência e vai Porque continuar do meu lado. a avó dele deu uma entrevista a mim e disse que ele não estava preparado para ser prefeito do Recife. A avó dele dizendo, né? Que é a mãe de Eduardo Campos, né? Dizendo que ele não estava preparado para ser prefeito do Recife. Fez muitas críticas a ele. A senhora, como vê isso? Acha que realmente ele não tem preparo para ser prefeito? Magno, eu acho que essa avaliação, quem tem que fazer são as urnas. É o povo quando for às urnas. O que eu posso dizer é que eu tenho 36 Mas anos, o que é que sou ele tem? mãe, Mas o que é que ele tem de... fui vereadora do Sim. Recife por 10 anos, Marília, minha mas o esposa que é foi que ele tem, federal há 2 Marília? anos. O que é que ele tem de fragilidade? Que a senhora vai apontar e vai perseguir as fragilidades, bater nas fragilidades dele. Eu não pretendo bater nas fragilidades nem dele, nem de ninguém, Magno. Eu acho que eu tenho que me apresentar ao povo do Recife com as propostas que a gente construir junto com o povo do Recife. As Mas se a fragilidades, senhora não apontar as fragilidades dele, como é que o povo vai entender? o povo vai entender. O povo vai entender as fragilidades e os pontos fortes de cada um, tenho certeza. Muito bem, estamos chegando aqui. Infelizmente, Marília, já na nossa reta final, deixa eu agradecer aqui o convite que você nos atendeu e dizer que estaremos juntos aí ao longo dessa campanha em novas lives. Magno, muito obrigada pelo convite. Queria fazer outras lives com você. Gosto muito sempre de participar do seu programa, na rede E de quero dizer que foi rádios. a maior live. Nós tivemos aqui uma média de 250 por aí a cada instante, né? Eu acho que nós vamos chegar aí a uns 3.000. Acho que foi a maior live dos pré-candidatos, foi com a senhora. Que bom, que bom. Vamos seguir crescendo, Magno. E eu tenho convicção de que o Recife, a partir de 2021, vai ser diferente. Quero dizer que gosto muito de participar dos programas com você, dos seus programas na rádio. A gente está sempre à disposição para os convites que você fizer. E queria te parabenizar por esse jornalismo que você tem feito independente aqui no nosso estado. É de muita coragem sua. Eu sei o que é que significa bater de frente com um grupo que tem tanto poder e que a pessoa sofre tantas consequências quando enfrenta um grupo tão poderoso. Então, eu queria te dar os parabéns pelo blog, pelo programa de rádio, pelas lives que tem feito. Você tem dado um show de jornalismo. Conte sempre com a gente para participar dessas suas atividades. Obrigada, Magno. Obrigada a todo mundo que E nos vive, assistiu. e viva o Recife, né? Valeu, Magno. Valeu. Beijão. Beijo.